Hello, everybody! Vocês sabem que eu sou de humanas, né? Daí eu tô aqui pensando que live é essa, porque eu já esqueci que live é. Ó, tô só escolhendo meu filtro pra começar. Mas eu vou contar. Essa é... Eu tô aqui na frente do computador, então eu vou contar. Esta é a live número... Ó, a primeira foi com a teacher... Outra Bruna, gente. Outra Bruna, né? 1. Depois a maestra Baiantina. 2. Depois a teacher Oliana. 3. Depois a Ana. 4 do Prof em Casa. Ontem foi a quinta, então hoje é a sexta. A teacher Bruna sabe contar? Sabe contar? E hoje é com nada mais, nada menos que a Simone Vieira, do Creativity for Teachers. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? É, isso aí, criatividade. Não quero mais esperar, eu quero... Hello! Hello! Seja bem-vinda! Thank Que feliz que eu tô you! de te ter aqui. Então, Very good gente, to be here. isso aí, é ótimo estar aqui. Muito Então, deixa eu bem, muito explicar pra feliz de estar aqui galera. com você. Que bom, né? Que bom Ai, que a gente meu Deus, conseguiu minha se gatinha tá encontrar. entrando aqui. Deixa eu... Olha que desaforada. Vem aqui, Mitch, vem participar da live. Deixa eu... Ah, e é uma gatinha mesmo. Tcharam! A porta Oi! estava fechada, mas ela entrou. Ai, Que ai. bom, Simone. Fico feliz de te ter aqui. A nossa live vai ser em português, porque Tá já faz bom. algum tempo que muitos professores de química, física, português, pedagogas me Perfeito, seguem, né? Então, perfeito. a maioria das coisas eu faço mesmo em português, inclusive os e-books em português, porque pessoas de outras áreas compram. Eu vou primeiramente pedir para te apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da tua história, para o Uhum. pessoal te conhecer um pouco melhor. Tá bom. Eu me chamo Simone, sou professora de inglês há 22 aninhos e eu amo dar aula de inglês, eu acho uma delícia, assim, um trabalho que eu considero ser professora em geral, né? Um privilégio. A gente passa o conhecimento e isso acaba nos deixando, assim, com aquela sensação de recompensa enorme, né? E eu aprendi inglês quando eu era criança, eu morei fora, meus pais foram trabalhar nos Estados Unidos, eu acabei indo junto. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula assim só para ganhar um dinheirinho. E aí acabei me apaixonando, e aí estudei letras, fiz 1000 workshops e fui me profissionalizando. E hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu amo dar aula. Que show, muito legal. E me conta uma coisa, quando tu voltou para o Brasil, os pais voltaram junto também? Voltaram, a gente voltou a família inteira. Eles decidiram que não. Assim, a gente estava virando adolescente e eles começaram a ficar com medo. Acho que um país onde eles não dominavam bem a língua e a gente dominava muito e já estava fazendo amigos. Eles ficaram meio assim: será que não é hora da gente voltar para o Brasil? Já aprenderam bastante inglês. Eles foram com aquele sonho de juntar uma fortuna e daí viram que não era bem assim. Então acabamos voltando todos para cá. Que bom, né? Isso. Isso é o mais importante, é ter para onde voltar, né? É, Que bom. é. Foi uma Então, fase difícil para a adolescência, largar os amigos lá e vir para sim, cá, mas hoje eu amo morar no Brasil, não trocaria, não voltaria. Não, é mesmo, que bom. é. É quem viveu uma experiência lá e viveu uma experiência aqui, que como tu fez, pode nos dar bem esse feedback bem legal. Né? Uhum. Pessoal que está entrando aí, o Jonathan, a Ana, ó, Ei, a Lina, a Michelle, galera, tô vendo um monte de gente, o Carlos. Gente, sejam bem-vindos. Hello, hello, hello. que legal. Um monte de gente entrando. Então, eu vou te começar a fazer uma pergunta, começar essa live com uma pergunta, Tá né? bom. Uhum. Porque assim, ó, o que acontece? Deixa eu explicar. Muitos professores me perguntam: Bruna, de onde tu tira tanta ideia? Essa é a pergunta mais recorrente. Como tu tira tanta ideia? De onde surge tanta ideia? E às vezes eu acho que as pessoas não sabem que criatividade é uma habilidade, ela é uma habilidade. Que E ela como pode ser qualquer desenvolvida, habilidade, né? ela pode ser desenvolvida, exatamente. Uhum. Eu quero que tu conte a tua história, porque professores criativos,
e eu te considero uma professora super criativa. Professores criativos, eles sim têm uma história de criatividade para contar, como é que surgiu, em que momento aquilo fez um pop-up, o que tu faz quando a criatividade dá uma paradinha, né? Porque para mim acontece, né? Então eu já tenho minhas estratégias. E como é isso para ti, assim? Às vezes, vou te dar um exemplo. Às vezes eu estou dirigindo e vem uma ideia. E aí, como é que eu vou anotar? Sim, às vezes no banho vem uma ideia brilhante. Né? Às vezes na cama, dormindo, às vezes assistindo um filme. As ideias surgem nos momentos mais, assim, geralmente quando a gente está relaxado, né? É, Bom, a minha ideia com exatamente. minha história com a criatividade, eu acho que eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu não tenho nenhuma habilidade artística e isso é uma coisa muito importante que eu não me considerava criativa porque eu não tinha uma habilidade assim artística específica, como cantar bem, ou pintar bem, ou tocar algum instrumento. Então a gente sempre associa a criatividade com essas coisas, né? Meio artísticas assim. Mas olhando para trás agora, eu lembro que eu era uma criança que vivia montando teatrinhos no meu quarto e chamando meus pais para ver, organizando surpresas, organizando festinhas. Então eu era uma criança criativa. E no começo, nos meus primeiros anos de professora, eu comecei com 18 anos. Eu fazia de uma forma muito criativa, eu tentava fazer coisas diferentes, mas eu comecei a dar aula sem experiência. Nem como aluna, porque eu não estudei numa escola de línguas, né? Eu aprendi na marra, sofrendo lá, estudando com crianças que não falavam português e eu acabei aprendendo. Então, é uma estrutura diferente do que quando você está numa escola de inglês. E aí, eu comecei a me profissionalizar tanto que eu me vi sem criatividade mais. Eu fazia tudo de uma forma tão assim regrada Metódica. e metódica que eu comecei a me sentir sem criatividade. Eu percebi que eu estava esgotada, que eu não estava mais me divertindo enquanto eu dava aula. Foi depois de talvez uns 15 anos dando aula, que eu cheguei assim numa exaustão e falei, basta, eu não aguento mais, eu preciso reinventar a minha forma de dar aula. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar na internet, não era tão legal como é agora, essa coisa do online. Agora a gente, meu Deus, com um clique você acha 1000 opções, né? Mas isso faz o que? Uns 8 anos? Então, apesar da internet já ser uma coisa que a gente já usava bastante, não era tão acessível. E eu pesquisei um monte de coisa aqui, eu não achava nada específico sobre exatamente o que eu queria. E aí acabei achando um curso em Nova York, pense, caro, e eu considerei 1000 vezes, pensei, será que eu vou, gasto esse dinheiro? Chamava The Creativity Workshop. E aí trouxe para a escola, para a coordenação, mostrei para eles, falei, ó, vai ser em período de aula, eu vou ter que perder a aula, eu vou precisar do apoio de vocês, de achar gente para me substituir. Aí fiz um acordo com eles para que não fosse descontado esse período e eu, na volta, então, fizesse um workshop para eles com o que eu aprendi e a escola acabou me apoiando nesse sentido. Que bom. E aí eu fui, juntei um dinheirinho e fui. E assim, mudou a minha vida. Mudou a minha Ai, que vida em legal. vários sentidos. Primeiro porque eu aprendi o que você falou, que é uma habilidade. Na verdade, a ideia de que a gente aprende a criatividade, ela é um pouco errada, porque na verdade a gente desaprende ao longo da vida. As crianças são muito criativas e a gente vai desaprendendo, né? Então, a ideia é você voltar a ter a criatividade de uma criança. É você voltar a olhar o mundo de uma forma curiosa e você enxergar as coisas com esse olhar de inovação, né? Então, esse curso, ele me deu muitas ideias para a aula, mas ele, mais do que isso, ele me deu ideias para olhar a vida de uma forma criativa. E aí, como eu tinha feito esse acordo com a escola de voltar e apresentar para os meus colegas, né? Foi aí que começou o Creativity Workshop para mim, né? The Creativity for Teachers. Não tinha esse nome, mas foi isso que eu acabei criando, então, um curso, um apanhado de tudo que eu tinha feito. E tem colegas meus que ainda trabalham comigo que falam, nossa, eu ainda uso a atividade que eu aprendi com você lá naquele primeiro workshop. E funciona maravilhosamente bem.
Então mudou a minha forma de dar aula e mudou a forma de vários professores que depois eu consegui passar essas coisas, sabe? Então foi muito, muito importante para mim esse momento assim de Foi descoberta. decisivo, Foi né? Que bom que decisivo. tu foi, né? Nossa, eu pensei muito, olha, eu pensei, ai, não vou gastar esse dinheiro, não vai valer a pena. Meu Deus, valeu muito mais, assim, não financeiramente, mas também financeiramente, né? Porque depois eu comecei a dar vários cursos disso, mas emocionalmente e como um histórico de vida também, né? Valeu muito a Que pena. show! É muito legal isso, porque realmente, gente, é isso que a Simone está falando tem total coerência, porque a gente é uma habilidade que a gente vai desaprendendo ao longo da vida, né? Sim. Eu nunca vou esquecer uma vez quando eu estava na terceira série do Fundamental 1, que eu fiz uma índia loira, né? Eu pintei a índia toda de loira, né? E Uhum. aí a minha irmã disse assim: as índias não são loiras, tu é louca ou o quê? Pensa, a gente vai tolindo a criatividade das crianças e vai Exatamente. tirando delas, sem querer. Tem uma historinha famosa que é a professora chegou e perguntou: o que você está desenhando? Ah, eu estou desenhando Deus. Ah, mas ninguém sabe como Deus é. Ah, depois que eu terminar o desenho, elas vão saber. Então, assim, na cabeça dela, tipo, pra que podar? Deixa a criança desenhar a forma que Sim, ela sim. imagina que é, né? Mas a gente vai sim, a Deixa gente vai pondo fazer o. regras. Sim, Uhum, eu também acho. Deixa fazer o elefante cor-de-rosa, azul, roxo, da cor que tu quiser. Eu acho que uhum, que também. Eu também concordo contigo que é quase um crime a gente pegar e destruir aquela criatividade tão fresquinha, assim, né, que tá sim. nascendo. E a gente tem que aproveitar. Olá, pessoal que tá entrando. Tem que Hey! aproveitar a criatividade. É. Então, e é exatamente isso. Eu fiz o curso de magistério, o antigo curso de magistério, né? E eu lembro que aquilo que foi ensinado no magistério entrou para mim assim como uma verdade absoluta, né? E aí era bem na época que estava se estimulando o construtivismo, né? Nas escolas, aquela revolução da educação, essas revoluções da educação que são tão doloridas. E eu lembro que eu fazia o estágio de tarde, eu acordava de manhã, umas 7 horas da manhã, e eu sentava na frente dos meus cadernos e eu ficava ali até ter uma boa ideia. Então, não é uma coisa que não teve trabalho ou Claro. que aconteceu de repente. É uma coisa que Uhum. eu pensava, eu riscava, eu fazia uma ideia, eu estruturava, eu testava, eu treinava. E é assim que saiu. Daí saiu, né? Uma hora sai, né? E é até hoje isso. Quando eu estou me Até hoje. sentindo bloqueada, o que eu faço? Né? Meu primeiro recurso é dar uma pesquisada no Pinterest. Vou lá no mar do Pinterest. Perfeito. Olá, Nair, tudo bem? Hello, Nair, tudo bem? Depois, uma coisa que a gente não pode parar nunca, gente, é de ativar a nossa cabeça fazendo os cursos. Então, eu fiz um workshop com a Simone, eu amei, gente, Ai, foi que muito bom. bom. Olha, vindo de Hoje mesmo eu você, tava, que é uma sim, eu mestre. adorei. Hoje mesmo, tu ensinou para nós uma atividade no online e eu adaptei ela hoje pro Ai, que presencial. legal. Aham. E os alunos enlouqueceram, Simone. Eles Pensa. enlouqueceram, eles amaram a atividade. E eu Tu tá sempre falo entendendo? que quando eu ensino é só para dar a fagulha, você vai fazer do seu jeito, porque é isso que é a criatividade. Você vai pegar uma ideia, combinar, transformar e deixar a tua cara. Uhum. Exatamente. Aí tu deu assim uma ideia para fazer no online. E eu pensei comigo, vai, eu tenho que fazer isso no presencial. E aí eu fazia ele de um jeito antes de fazer o teu workshop. Como tu me deu essa ideia, eu adaptei aquela antiga maneira para nova junto com a ideia que tu deu. Olha só. Perfeito, perfeito. É combinatividade. Aham. E eles enlouqueceram. Fazia muito tempo que eu não via eles tão Ah, empolgados, isso me deixa rindo, assim, felizes. morrendo de orgulho. Porque eu sei que às vezes a gente só precisa de uma fagulha. Essas coisas que eu aprendi em workshops, aprendi com outros professores, me deram tanto gás que hoje eu consigo criar um monte de atividade e passar, e vocês criam em cima. Tem uma professora que fez mentoria comigo, ela é mestre no PowerPoint. E às vezes ela me mostra as coisas que ela criou, eu falo, meu Deus, com a minha ideia você fez isso? Eu não teria pensado nisso. Ela, tipo, ela deixou super power, assim, sabe? Então, às vezes uma ideiazinha pega um fogo na nossa cabeça. Ó, a Nair falando, fiz um, já vou fazer outro. Ai, que delícia. A gente sempre aprende. É verdade, sábado vai ter um, se alguém quiser fazer. Show, gente, Ai, show, ai. pode falar.
pode falar, eu te convido a falar, Simone, do teu trabalho, dos teus workshops, porque eu fiz um, e aí eu indico mesmo, porque aí o pessoal gosta muito de me criticar, né? Como todo mundo é criticado, de dizer assim, ah, mas tu tá dando voz às pessoas que da tua mesma área. Eu disse, sim, eu tô Mas a dando gente voz não e eu é vou continuar dando. concorrente. A gente acaba sendo uma comunidade, não concorrentes, né? Exatamente, O tanto que exatamente. eu aprendo com as professoras que eu conheci no online, gente, é inacreditável o que eu vejo de curso que eu faço ou das dicas que vocês dão. Eu tô sempre olhando e para mim é primordial essa coisa de se inspirar em alguém que você admira, para você pegar as ideias daquela pessoa e transformar para deixar da sua cara. Você não vai copiar, mas vai transformar a inspiração que a pessoa te deu para deixar do teu jeitinho, né? Exatamente. E é o que eu digo sempre, e eu vou repetir sempre. A internet é um mar. Quem quiser beber ela sozinha vai morrer afogada. Eu não quero morrer afogada. Eu quero Não. dividir um pedaço para todo mundo. E eu quero mesmo que as pessoas cresçam. Porque a gente está numa pandemia, as coisas não estão fáceis. Já estamos assim, ó, nos 45 do segundo tempo e a coisa está complicada. E eu quero sim que as pessoas cresçam. É esse o meu desejo. Então, Ah, assim, eu gente, também. se vocês não seguem a Simone, ó, siga ela. Vai lá e se inscreve no workshop dela. Tu quer um banho de criatividade? Vai lá e se inscreve no workshop dela. Porque é isso que te dá. Num primeiro momento, tu tem aquelas ideias. Depois, ó, olha a dica que eu vou dar para vocês. Aí ela disponibilizou o material escrito, explicadinho, tintim por tintim. Depois de um tempo, eu fui lá e olhei e reli. Aí eu tive outras ideias. Olha só, continua tendo efeito depois, né? Sim. Ai, que E aí o que legal. acontece? O que tu me promoveu de conhecimento, ele triplicou. Veja Isso que não tem legal. preço, Não tem né? preço. E é assim que a criatividade é, né? Quanto mais você cria, mais ideias e vai vindo, né? Vai vindo uma atrás da outra, assim. É isso mesmo. Quando eu vou criar os meus cursos, eu sento e eu crio. Dali eu já penso, meu Deus, dá para criar um assim. E aí já vou fazendo um braço e outro braço. Então é um exercício mesmo, né? Exatamente. Tu para fazer uma coisa e surgem outras ideias, né? Aham. Mas o que eu digo para os professores não foi sempre assim. Eu cheguei numa estafa mental tão grande que eu não conseguia criar mais nada. Então, até eu tenho um desafio que se chama 20 Day Challenge. Se alguém quiser, me manda por DM que eu mando um PDF. É uma coisa super fofinha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tenho esse PDF que alguns professores que fazem comigo uma consultoria individual, não para ideia só, mas porque já estão nesse momento assim tão estafado que não conseguem criar nada. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. É o 20 Day Creativity Challenge. Quer ver, ó? 20 Day Creativity Ai, que Challenge. amor. E aí eu tenho um calendário, a ideia de você fazer uma coisa por dia, mas não no fim de semana, porque não é para ser uma coisa obrigatória, cansativa. Então, são vários dias, ó, você tem challenges de segunda a sexta, e aí você vai fazendo uma por dia, e isso parece bobinho, assim. Tem coisas que é tipo fotografar todas as flores que você vê do caminho da sua casa até o trabalho. Parece bobeira, mas quando você para fazer isso, você se obriga a olhar o teu entorno, o mundo ao seu redor. E aí você vai pensando em coisas que você não tinha pensado antes. E essa bobeirinha de tirar foto de flor vai surtir efeito quando você for preparar a tua aula. Porque a tua mente vai estar mais, assim, colorida, digamos assim, né? Então, essas challenges são bem bobinhas, são coisas fáceis de fazer uma por dia, só que elas estão em inglês. Então, se alguém quiser pegar e traduzir, ela é facinho de traduzir, só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque está no Google Slides, e colocar no Google Tradutor. E aí ir fazendo o desafio, sabe? E depois compartilhar comigo. Ó, fiz, não fiz, deu certo. São ideias bem fáceis, mas a gente tem que exercitar. A criatividade é uma coisa que eu sempre comento assim que alguns passos, por exemplo, se você trabalha sozinho, né? Digamos, professor particular. Eu sei que a Bruna tem uma comunidade maravilhosa de professores que trabalham juntos. O quanto que isso é importante, Bruna? Esses professores trabalharem juntos, compartilhar as ideias, ter esse network de criatividade.
É assim, o que você faz, mesmo que o foco não seja a criatividade, o que você faz é apresentar criatividade para eles. Porque com o que você mostra de possibilidades e o que eles mesmos compartilham, não tem. É isso que faz mesmo a criatividade, né? É realmente, porque daí o professor vem com uma ideia, né? E aí eu acho incrível que muitos professores são super criativos na comunidade, mas todo mundo tem o seu momento que trava, né? Todo mundo. Aí as gurias me mandam uma mensagem, Bruna, me passa uma ideia de tal e tal coisa. Às vezes, imediatamente eu consigo pensar em alguma coisa, às vezes eu preciso Às de uns vezes dias, não. né? E E sabe, aí é isso, a gente vai trocando. uma coisa que é muito importante para a criatividade é o autoconhecimento. Tipo assim, Ah, é, nós somos mais mulheres, nós somos mais criativas quando a gente tá ovulando. Parece bizarro, mas o corpo, ele é doido, ele quer que você seja, né? É uma coisa biológica. Então, passou o período do ciclo, você borbulha de várias coisas, inclusive criatividade. Então, dá para você se regular e pensar, puxa, nessa semana eu vou sentar e vou criar o máximo de coisas que eu conseguir para as minhas aulas. Tem que se conhecer, por exemplo, o período do dia. Se eu sentar de manhã para criar uma aula, não vai sair. Inclusive, as minhas aulas da manhã são as que eu planejo melhor, porque eu não sou uma pessoa matinal. Então, eu planejo assim, é, sair do livro e fazer tal coisa. Colocar essa brincadeira nesse momento, porque de manhã as ideias não vêm para mim. Então eu planejo tudo à noite e aí hoje já me escrevo com detalhes. Se eu deixo um lembrete, eu já sei o que eu quero dizer com aquilo, mas eu tenho que colocar esses lembretes, porque a eu Simone da manhã também. não é criativa como a Simone da tarde e da noite. E isso aí faz parte do autoconhecimento, É né? o autoconhecimento. Eu sou uma morning person. Olha, Se é para deixar para fazer de noite, eu morri, entendeu? então, você Então eu tem que se preciso, aí eu conhecer. acordo já com a ideia assim, gente, muitas vezes tem que levantar e ir correndo para frente do computador, senão perdi. Eu uso a anotação do celular, que é o que hoje a gente tem mais perto sempre, né? Eu tenho Sim. um fichariozinho ali de ideias criativas, e aí vou colocando. E as ideias são para aula, tem ideias para o Instagram, tem ideias para, sei lá, né? Várias categorias ali. Mas a gente que cria conteúdo tem horas que dá um. Uai, não consigo mais pensar em conteúdo para criar. Então, no dia que você está borbulhando de ideias, você anota um monte para depois ir fazendo, né? Ah, eu também sou É, uma morning person, né? Ele falou, então, eu sei que tem gente que funciona muito bem de manhã, eu não funciono bem de manhã, então eu já me conheço e deixo para preparar as minhas coisas quando eu tô mais animada, né? já se organiza, exatamente. Sim. E isso que tu falou do desafio é super importante. Eu tenho uma turma, né? Que não é uma turma, são duas alunas, mas uma é mãe da outra, né? Ai, Então que a gente legal. tem ali três idades diferentes, eu e elas. E elas nunca permitem, por exemplo, assim, que eu não participe da atividade. Então, eu tenho que sempre participar. Ai, que bonitinho. Então, é muito legal. Então, a gente criou um calendário de desafio uma para outra. Ai, que ótimo. Gente, daí a filha dela fez para ela, né, para mãe, e aí o desafio era de desenhar. E ela não tinha habilidade de desenhar, só que aquilo fluiu tanto para ela. Aí o desafio que ela fez para mim era de atividade física. Então eu tinha que fazer atividade física um pouquinho todo dia. E aí elas descreviam, né? Era 5 minutos de alongamento. Gente, foi muito bom. Que E a gente massa. tirava foto e botava no grupo todo dia. Gente, é muito importante. Tu acha que 5 minutos de alongamento, o que eu vou fazer 5 minutos? Faz a Faz diferença na toda a nossa vida. diferença. Uhum. É muito É, legal isso. então, e essa coisa de você fotografar, de você prestar atenção, de você printar, de você anotar, nossa, usa como desafio isso, assim, anotar por dia uma ideia legal. Aí você, é um desafio, você tá pensando, puxa, essa ideia foi legal, então vou lá e anoto, vou dar um print, depois salva tudo numa pastinha, né? E também, eu sei que professor não tem muito como, assim, a saúde mental, principalmente no fim do ano, vai ficando prejudicada. Mas a gente tem que fazer um esforço, assim, uma disciplina mesmo para estar com a saúde mental em dia, porque quando a gente está exausto, não consegue ser Não criativo. consegue.
É muito Eu, difícil. E aí, eu tenho nesses uma... momentos que você está exausto, você pode recorrer a Bruna, recorrer a Simone, recorrer a pessoas É, que não estão passando por aquele momento. E aí, o dia que a gente tiver numa fase difícil, a gente recorre uma a outra ou a outros professores, né? exatamente. Eu tenho uma dica para dar para todo mundo quando se aproxima o final de ano, que daí eu vejo mesmo que o pessoal já não entra mais nas lives, não faz mais os encontros, que tá por aqui. E Já eu tá não exausto. julgo, porque eu já vivi isso, né? Então, o que que eu faço? Eu passei um ano da minha vida, no final de ano, assim, que eu trabalhei que nem um boi e não recebi o salário, porque a escola atrasou por meses o salário. Hum, E aí eu nunca vou esquecer que eu sentei nas escadas da escola, assim, era uma sexta-feira, a gente ia passar mais um final de semana sem dinheiro, e eu chorei. E eu pensei assim, eu nunca mais vou passar por isso. Eu posso não ter dinheiro, mas eu vou estar descansado. Então chega nessa época do ano que é setembro, que aqui no Rio Grande do Sul o inverno começa a ir embora e começa a chegar a primavera. Quando chega a primavera, meu Deus, parece que a minha cabeça floresce de ideias, né? Porque eu não gosto do inverno, né? Então, chegou a primavera, floresce. eu O que, que, também, eu que, sou que uma eu pessoa da faço? primavera, do verão, parece que Uhum. as ideias vêm com mais facilidade. Aham. Quando o dia acorda assim com o sol ensolarado, meu Deus, parece que eu tenho uma ideia Uhum. atrás da Eu outra. também. E aí eu pego e faço o quê? Eu começo a planejar de trás para frente. Eu planejo a última semana, não assim inflexível, de forma flexível. Aham. A última semana de aula para Perfeito. adiante. Uhum. Porque quando eu tô exausta, a coisa tá pronta ali. Aí eu fico assim, muito Verdade. obrigada, Bruna, muito obrigada. Obrigada, Bruna. E eu tento fazer uma coisa também. Eu guardo as atividades mais legais e mais animadas para o fim também do ano ou do semestre, porque os alunos também já estão cansados. Então, tem aquelas atividades que eu sei assim, essa vai ser super legal, essa eu sei que eles gostam muito. Eu guardo para o fim do ano, para o fim do semestre, porque aí eles, sabe assim, dá aquele ânimo na gente e neles, né? O ânimo que dá Ó, na gente neles. a Elaine disse, também sou assim, mas o inverno está chegando aqui e já estou sentindo a diferença. Ela deve Ai, estar no olha, hemisfério eu sofro no norte. inverno. Não, Eu sofro no inverno, é. Eu, 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 porque é eu, muito frio. eu não funciono direito no inverno também. Assim, eu tenho que deixar, fazer igual a cigarro, estocar ideias e criatividade para o inverno, para daí. E é muito importante ter esse banco de ideias. Simone, você, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, que bonitinha, professora Ana. Não, quem é? Deixa eu ver. Professor André, André! Ai, que bonitinho! Que legal. Essa coisa do Instagram é muito nova para mim, sabe? Eu comecei em março e, e eu tô bem feliz, assim, que a comunidade está crescendo e tal, mas é estranho você ter pessoas que... Você já é mais experiente, eu não sei se você já tá fazendo isso há mais tempo, né, Bruna? E ter pessoas que te admiram, porque nem sempre eu me sinto admirável. Tem dias que eu tô cansada também, tem dias que as minhas ideias não são as melhores. E aí eu penso, não, eu vou relembrar o que me dá energia, me dá esse gás. E não só pela comunidade, por mim mesmo, né? Porque eu quero. Mas é engraçado essa coisa de tu você... começou em março desse ano o Sim. Instagram? Uhum. Desse Ai, que ano. legal, é bem novo mesmo para É ti. bem novo, porque eu só fazia presencial, né? Eu nunca tinha feito workshops online. Aí veio a pandemia e me obrigou a aprender. Aí que eu comecei a fazer, mas eu demorei para ter a ideia de fazer, de trazer para o Instagram. E eu tô bem feliz, sim. Nossa, a comunidade está crescendo, as pessoas são muito queridas. A nossa comunidade de professores. Existe concorrência? Existe, mas são poucos. Eu acho que a maioria está muito disposta a compartilhar, sabe assim, a dar ideias, a dar valor para a ideia do outro, a comemorar junto. E isso também ajuda na gente a ser mais criativo, né? Verdade. Uhum. É. Verdade, porque quando a gente começa a se apoiar, eu gosto de deixar mensagens na comunidade para as gurias, né? E aí, muitas vezes, elas me respondem assim, nossa, como eu estava precisando ouvir isso. Então, assim, há uma força que a gente não vê e que a gente desconhece que está nos ajudando, empurrando, ó, põe essa mensagem lá na comunidade hoje, porque tem pessoas que estão precisando ouvir. Então, isso é muito
muito motivador. E que nem tu disse, assim, às vezes tem as professoras dos grupos de WhatsApp mesmo, que nem são da comunidade, que pegaram as ideias no YouTube. Assim, Bruna, hoje eu ensinei a história da maldição da música do verbo to be para os meus alunos. Aí elas mandam o áudio dos alunos cantando, eu quase morro. Estão lá no Nordeste, gente, eu tô aqui no Sul. É muito legal, né? É muito legal ver isso, né? E isso, essa coisa, uma das coisas que eu acho bem importante do network da comunidade é você escolher pessoas que te enchem de motivação, né? Então, você ter pessoas que te enchem de ânimo, que te enchem de motivação, e é por isso que é importante ter mentoras. Alguém escreveu aqui, acho que foi o André, a Bruna é a mentora das mentoras. O quanto que você já não deu de ânimo para as pessoas que estavam desanimados, que estavam, assim, né, cansados, e aí você ter isso. E a gente, eu tenho as pessoas que fazem a mentoria comigo. E eu faço mentoria com outras pessoas também, porque a gente tem que ir se alimentando um ao outro, né? Eu estou participando de uma comunidade que tem pessoas de 14 países diferentes. E ver os professores como funciona cada um de um país, a forma que dá aula num lugar, a forma que dá aula no outro, você fica assim, meu Deus, que legal, eu vou trazer isso para as minhas aulas também. É muito legal. É muito importante, né? Assim, ó, e o que eu digo sempre pro pessoal, tá? Lá no teu workshop, tu diz assim, eu não sei se essas ideias são novas, porque tem muito professor aqui que já sabe bastante, né? Só que tu viu quantos professores tinham perguntas para te fazer? É verdade. Então, assim, por menor que seja, assim, não no teu caso, porque tu tem um vasto conhecimento de ideias, as tuas ideias são ótimas, inspira muitos professores, mas alguns professores, assim, eu me sinto inseguro porque eu não tenho muitas ideias. Mas por menor que sejam as ideias, eu estimulo o pessoal a colocar a cara no Instagram, a falar, porque às vezes, assim, ó, eu utilizo, por exemplo, o Kahoot e o Lyrics Training há uns 4 anos, mais ou menos, né? Uhum. E hoje em dia o Lyrics Training e o Kahoot são coisas novas para alguns professores. Muitas, sim. Então, a gente nunca cansa de falar. Sempre tem novidade, sempre tem quem aprenda conosco, sempre tem. Eu gosto de... Teve uma colega que falou para mim, Simone, você coloca material demais nos teus workshops. Eu não tô reclamando, eu acho bom, mas é muita coisa, é muito conteúdo. Para que tanto conteúdo? E eu falei para ela, é porque eu acho que como professores, eu nunca sei qual é o histórico daquele professor. O que ele já conhece, o que cada um... Às vezes o que tocou você, Bruna, não é o que toca a Nair, por exemplo, que falou aqui que fez o workshop. Então, eu tento colocar o máximo de ideias possível, porque alguma coisa vai... Puxa vida, eu não usava essa atividade há muito tempo. E aí isso desencadeia uma ideia. Ou eu não conhecia, ou não usava, ou não lembrava. Então, isso vai desencadeando, né? Exatamente. Eu nem vi que tu estava com o workshop aberto, senão eu já tinha me inscrito. Ai, bonitinha. É de gramática. Fun Grammar Classes. Ideias mirabolantes para dar gramática. Com material. Show. Legal. Muito bom. E o que eu ia comentar agora me fugiu, mas daqui a pouco volta. Porque aí a criatividade é assim também, gente. Às vezes tu tem uma ideia, ela foge, mas depois ela volta. Volta sim. Deixa eu te mostrar uma... Posso fazer uma atividade com o pessoal? Claro. Teve um cara chamado George Land que em 68, ele fez uma experiência, foi chamado para fazer um experimento para descobrir na NASA quem eram os gênios criativos da NASA. E ele fez uma dinâmica muito simples e por essa dinâmica ele conseguiu ver quem eram as pessoas que estavam com a criatividade mais aflorada e quem não. Depois ele fez essa mesma experiência com um grupo de 1.600 crianças de 5 anos de idade. E ele ficou chocado de ver que 98% das crianças de 5 anos tiraram de letra. Aí eles resolveram manter contato e fazer de novo essa experiência com as crianças quando elas tivessem 10 anos e depois 15 anos. E aí foi baixando de 98%, eu tava com os números aqui, eu acho que foi baixando assim, para 30% aos 10 anos e para 12% aos 15 anos. E eles foram ficando decepcionados de ver que a criatividade foi se esvaindo, né?
E aí, anos mais tarde, eles resolveram não com aquelas mesmas crianças, mas eles fizeram com vários mil adultos e 2% dos adultos apenas estavam com a criatividade em dia. Então, a ideia é bem simples. Eu vou ver se... É o George Land, o nome do pesquisador. Eu vou fazer com vocês. Olha que bonitinho que eu tenho aqui. Não é lógico que ele fez de uma forma mais elaborada, mas a ideia é você achar soluções inovadoras para problemas. Então, eu tenho um problema aqui, que isso aqui é um patinho porta-CDs. Só que hoje em dia ninguém usa mais CDs. Então, eu preciso que vocês me deem ideias. Você usa CD, Bruna? Não, ninguém usa mais CD. Pensa, isso aqui eu usava, gente, para dar aula, com, sei lá, com 20 e poucos aninhos, eu levava o meu patinho cheio de CD aqui para dar aula. E eu quero que vocês me digam o que fazer com esse pato. Quais outras possibilidades, quais utilidades dar para esse pato aqui. Isso, inclusive, é uma atividade que vocês podem dar para os alunos em sala. Que faz a gente pensar fora da caixinha, né? Leva, sei lá, um vaso, leva porta-bijuterias. Já chegou uma ideia. Ótimo, dá para usar como porta-bijuterias. Eu abro o zíper, coloco bijuteria aqui dentro. Perfeito. O que mais? Outra coisa que tu pode usar é fazer assim os papeizinhos mais durinhos, redondinho, e fazer uma pergunta em cada CD, fazer eles jogar o pato. Adorei! Cabe aqui, uma pergunta para cada aluno ou sobre cada tema e ponho eles redondinhos aqui. Adorei! Pronto, Tem mais uma ideia. Guardar flip cards. Ok, que é mais ou menos a ideia da Bruna, né? Guardar perguntas ou flip cards, ok? Mais alguém tem alguma ideia sobre o que fazer com esse pato? Tadinho, abandonado desde 1998. Mentira, tadinho. Não faz tanto tempo que a gente parou de usar CD assim. Mas graças a Deus, né? Eu odeio CD. Porque hoje em dia você tem tudo no YouTube, na internet. Fazer o pensamento positivo do dia. Ai, que legal. Coloca aqui, vai tirando, cada um lê um pensamento. Fazer o pato da gratidão. Aula. Fazer o pato da gratidão. Em vez do pote da gratidão, o pato da gratidão. Pato da gratidão. Ai, que bonitinho. Pato da gratidão. Porta-máscaras! Show! Ótimo, porta-máscara. Hot potato na aula é uma ideia muito boa. Eu vou pôr alguma coisa mais pesadinha, porque ele é muito leve, mas se eu colocar alguma coisinha mais pesada aqui, dá um hot potato super bom. Isso é muito legal de ter, né? Agora com a Covid, a gente não tá podendo compartilhar material, mas logo vai voltar ao normal, esperamos. E aí sim, usar como hot potato. Mas então, um dos exercícios que eu fiz nesse workshop de criatividade lá em Nova York foi isso. Você pegar uma coisa ordinária, comum, e dar 10 utilidades diferentes para ela. E fazer com os alunos isso é muito legal. Além deles praticarem inglês, né? Se você dá aula de línguas, inglês, espanhol, o que for, eles ainda vão estar exercitando a criatividade de criar novas utilidades, novas formas. Imagina que a gente teve que criar novas utilidades para um garfo. A única coisa que eu conseguia pensar era na Pequena Sereia. Acabei de pensar. Acabei de pensar nela. Só isso, né? Mas aí cada um teve que dar suas ideias lá e fazer em grupo. Isso é legal também, né? Porque aí as ideias vão surgindo. Muito legal. Ai, Kate, muito linda. Legal. Olha, é um ótimo exercício, Simone, adorei. Não só para nós, professores, para fazer com os alunos também, e para nós pensarmos. Maravilhoso, amei. Simples e assim, taran, faz a tua criatividade, né? Porque é isso que a gente faz, a gente poda a nossa criatividade. E você vai ver que com quanto mais novos você fizer, mais ideias diferentes eles vão dar. Ah, dá para você usar de travesseiro, teacher. Aí você vai falar, ai não, muito pequeno. Não, deixa da ideia. Ok, vou usar de travesseiro, ótima ideia. Então a gente não pode podar isso, né, das ideias. Deixa fluir, deixa fluir, deixa vir. Deixa eles fluírem, é muito importante, sim. E muito legal essa ideia aí. E é isso aí, é a troca. Agora tu já me deu uma ideia para eu fazer com os meus porta-CDs aqui de casa. Viu? Né? Olha só. A gente tem aproveitar que utilidade para eles, né? Ai. Além de ser autossustentável. Olha aí. Veja que bonito, autossustentável. Eu adorei a ideia da máscara. Eu não tinha pensado nisso. Vou guardar minhas máscaras. Também gostei.
Eu também gostei. Isso que eu ia largar nas redes sociais agora. Eu lembrei que eu ia dizer. Eu ia largar nas redes sociais, mas eu acho que ainda é muito cedo. Que eu preciso de ideias de o que fazer com as máscaras depois que a gente não estiver mais usando. O que elas vão virar? A gente tem que Menina, pensar. O que esses vão dias virar? eu vi uma imagem, eu acho que até foi alguém daqui que postou. Foi algum dos professores que fez curso, uma das masterclass, uma mentoria, não lembro, que os patinhos e as aves estão se enrolando nas máscaras. E a gente tá, tipo, jogando, então, a ideia é que corte os... Eu As esqueço, alças. eu nunca corto. Daí eu vi a imagem dos patinhos, dos bichinhos, tudo enrolado nela. Pensei, nossa, gente, humano é triste, né? Vai criando coisa para destruir a natureza cada vez mais. Mas sim, Daí vai eu ter já que pensei. fazer. O Se que você pegar vai uma fazer? máscara e emendar na outra, não dá pra fazer um biquíni, será? Olha que No começo que perfeito. caia? Pelo menos assim, tá bom, o comecinho já dá, né? Ai, gente. Usa as máscaras como estilingue. Pá, fazer uma bolota, dá para usar como hot potato. Um monte de máscara usa Boa! na sala como hot potato. Boa! Ai, Boa ideia. A gente vai ter que verdade. reaproveitar ao invés de colocar no lixo. Porque essa é a Verdade. ideia de ser autossustentável, né? Sim, principalmente Então, as de gurias. pano, né? Então, gurias e guris, né? Para a gente retomar o que a gente está falando aqui, a gente começou falando que criatividade é uma habilidade, né? É igual um músculo, a gente vai fortalecendo ela, porque a gente vai perdendo criatividade ao longo da vida. E cada um tem o seu processo de criatividade. E não adianta vocês, eu não sou uma pessoa criativa. Sim, nós somos pessoas criativas. Eu me identifiquei muito com a história da Simone, porque eu também não sou boa em arte nenhuma. Eu não sei desenhar, eu não sei tocar, eu não sei pintar, eu não sei nada. E E eu mesmo vi as assim é professoras super criativa. Uhum. e eu vi as professoras falando, fazendo aquelas coisinhas de EVA, e eu pensava assim, Jesus, se eu fizer vai ficar horrível. Ai, ai. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades também, mas você não precisa delas para ser criativo. Você pode pensar de outras formas a criatividade, né? Não necessariamente artisticamente. Exatamente. E aí a criatividade chega num ponto, é claro que em muitos momentos a gente bloqueia, mas ela chega num ponto que tu olha para alguma coisa e tu tem uma ideia. E às vezes duas, e às vezes três, né? Qual professor nunca assistiu um filme e pensou, eu vou usar isso em sala de aula, né? A gente tira exatamente. ideia de onde não é para ser, mas tudo vira ideia. Uhum. Exatamente, graças a Deus, né? Isso ajuda Olha que bastante na bonitinha! nossa A, vida. a Carol escreveu assim, ó, a criatividade é um músculo e vocês são personal trainers. Ai, que amor! Ai, ai. Que amor! E vocês todos também são criativos, pessoal. Sim, Todos professor vocês. de inglês é criativo, professor né? Professor de qualquer matéria é criativo. Professor tem que inventar, tem que ser. Aquela ideia dos alfabetizadores de pegar as tampas dos leites e vou colocar as letrinhas A, B e C. Gente, quem é o professor que viu numa caixa de leite a possibilidade de alfabetizar? Esse professor merece o Oscar, né? Algo barato, sustentável, né? E divertido. Divertido, sim. É isso aí. A criatividade vem das coisas menos esperadas, né? E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, isso eu falo para os professores que fazem a mentoria comigo, assim, transformem coisas simples em uma atividade, né, assim, diferente. Tenta sempre incluir um elemento surpresa na sua aula, porque a surpresa vai fazer com que seus alunos fiquem mais criativos. Hello, Vanessa! A surpresa, ter esse elemento surpresa em aula é muito legal, mesmo que você tenha uma rotina. Eu acho que o professor pode muito bem ter uma aula criativa bem dentro da rotina, mas naquele momento de corrigir a tarefa, hoje nós vamos corrigir a tarefa no jardim, sei lá. Faz um elemento surpresa e os alunos vão, uau, aquilo vai despertando a criatividade deles também, né? Exatamente. E pegar assim, quando estiver se sentindo bloqueado, pega os menores elementos, assim, coisas simples, né? Para os alunos pegar e olhar as coisas com outros olhos, um passeio na escola, descrever um objeto, fazer uma sessão de fotos. Tudo isso estimula a criatividade, não só nossa, como a do aluno, né? Sim, Uma vez a sim. gente fez um evento de
de sessão de fotos, eles não podiam tirar selfie, eles tinham que tirar fotos da escola. E aí depois a gente fez uma amostra com frases em inglês. Gente, eles amaram, deu super certo e chegou ao seu objetivo, né? Então tem várias coisas que a gente consegue fazer com pouco recurso, né? Porque não precisava só do celular deles mesmos, que eles já tinham, e com boa vontade. Sim. Você pode usar, né, qualquer coisa para usar memes para despertar criatividade, usar desenhos, usar fotos, usar, né, enfim, detalhes pequenos. Mas, ó, não sei se quem entrou depois quiser, eu falei para a Bruna que eu vou disponibilizar para quem me pedir um 20-day challenge de criatividade. E são pequenas coisinhas bobas que você vai fazendo durante o dia. E que isso vai no fim do mês, você vai ver que a criatividade vai estar fluindo muito mais. Elas não são coisas direcionadas para a aula. Tem uma ou duas que são sobre alunos ali, mas a maioria é coisas que eu estava dando exemplo, né? Tirar foto de flor no caminho, ou sei lá, comer uma coisa que você nunca comeu antes. E aí você se programa para fazer aquele desafio. Um por dia, sem contar o fim de semana, porque fim de semana a gente já é mais criativo naturalmente. E você vai ver que isso vai dar um brain break, assim. E aí fica com mais facilidade de criar ideias, de criar novas atividades. A Nair falou. Super concordo. O problema é que tem muitos professores bookish. Se prendem no livro didático e não deixam a criatividade florescer. Realmente, é verdade, Nair. E aí, quanto mais tu segue a rotina sem se questionar sobre a rotina, menos criativo tu fica. Quanto mais tu segue o livro, mais tu vai socando assim a tua criatividade para lá pro fundo no dedão do pé. Tem toda a razão, Nair. Eu tento fazer como exercício como que eu posso adaptar esse exercício do livro para algo fora do livro. Sempre fazer esse exercício. Você pode se basear no livro, mas fazer uma atividade não relacionada ao livro e depois falar, ó, tá vendo? Isso aqui a gente já fez nessa atividade. E aí eles mesmos vão vendo as possibilidades. A gente vai criando alunos criativos também. E uma super dica que eu deixo aqui para todo mundo, gente. Vá pro Pinterest. Vá pro Pinterest. Legal. Acho que eu tenho umas 86 pastas no Pinterest. Porque ele é super light, assim. Tu não vai pesar no teu celular. Vai ficar na nuvem, guardadinho. E vai ficar guardadinho lá. Cada vez que tu te bloquear, tu dá um passeio no Pinterest. Olha o que tu salvou. Olha coisas novas. Né? Isso é super importante para todos nós, professores. E para todas as pessoas de outras áreas também. Sim. Ó, a Nair diz exato. Podemos adaptar, omitir, substituir. Exatamente, Nair. As possibilidades são inúmeras. É verdade. Então, gente, para finalizar a nossa live de hoje, eu vou dizer para vocês, cliquem aqui, vão lá no perfil da Simone, ó, seguir a Simone, fica de olho nos workshops dela, porque vale a pena e eu indico. Muito bom mesmo, né? Porque a gente, o que a gente faz? A gente, por mais aquilo que a Nair até que falou mesmo agora na live, porque a gente renova ideias. Tu vê uma ideia que talvez tu conheça, mas te dá uma outra nuance. E daí tu aplica, tu ajeita, tu puxa daqui, tu ajeita dali e dá certo. E aí depois dessa ideia surgem outras ideias. Então não é gasto. Enquanto tu gastou, não é isso. É investimento. É verdade. Investimento para ti, investimento mental, investimento para tua carreira. Né? Porque o que fica de nós professores, eles não dizem assim, na escola tal coisa, eles dizem assim, a teacher Bruna é que me ensinou, a teacher Simone é que me inventou isso aí. Eles vão dizer a teacher, independente de em que escola tu estiver. É verdade. E eu deixo o convite para quem quiser participar. Sábado a gente vai ter uma masterclass de gramática, Fun Grammar Classes, que já foi, eu fiz em junho e deu certo, então eu resolvi trazer de novo no segundo semestre, para quem não pôde participar. E vai ser muito legal. Estarei com a Simone no sábado. Show! E eu estarei com a Bruna. Bruna, eu me inscrevi no seu de professora organizada. Eu acho muito legal que a gente tem essa troca e essa... E eu já vou dizendo que eu vou fazer um workshop de graça, porque eu acho legal a gente ter essa ideia de fazer workshop de graça. E aí eu vou te convidar também para fazer, que vai ser sobre atividades de Halloween.
Vai ser bem legal. Show demais. Eu acho importante a gente manter atividades gratuitas, porque hoje em dia a gente precisa. Na verdade, é o meu momento de dar um pouco do que eu recebi nesse mundo pro Give outro. back. Muito bem. Então, eu acho importante a gente ter alguma coisa. Claro que eu não vivo de luz, né? Eu tenho Não. conta pra pagar como todo mundo. Mas sempre que eu posso, eu faço uma atividade gratuita. Que bom. Eu fiz uma só desde que eu comecei, mas eu me inspirei em ver você e outras professoras que eu vejo, que eu admiro, que fazem. E eu quero fazer uma bem legal de Halloween Activities, porque tá chegando outubro né, enfim, compartilhar ideias. Vai que tem Outubro alguma coisa. bomba, né? Gente, aí acontece o quê, Simone? Vem a primavera ali no final de setembro e vem outubro que tem a Semana da Criança, o Dia do Professor e o Halloween. Gente, eu quase enlouqueço. Eu enlouqueço todo mundo em outubro de tanta coisa que eu faço. É verdade. I love teaching grammar. Ó, a Anaída ali. Ai, ai. A luz tá cara, Bruna. Ela tá rindo da tua no vivo de luz. Ai, ai. Que ótimo. Se vivesse de luz, ia ganhar dinheiro. Luz natural. Eu vou te agradecer a tua presença, foi muito importante. Tu trouxe elementos maravilhosos para essa live. Nós temos um grande número de pessoas que assistem no replay. Então, o pessoal que está assistindo no replay agora, aproveita essas ideias que, ó, valem ouro, tá bom? Muito obrigada, Bruna. Muito você obrigada. É uma luz. Você não vive de luz, mas você é uma luz. Fico muito feliz de ter colocado o seu caminho, tá bom? Obrigada aí às pessoas que eu conheço e as que eu não conheço também que estão assistindo. Obrigada pela presença, galera. Foi demais, foi ótimo. Muito obrigada. Simone, que bom que nossos caminhos se cruzaram, né? E agradeço esse momento que a gente está vivendo também, de conhecer tanto professor, de conhecer tantas pessoas através do mundo virtual, e tu foi uma delas. Muito obrigada, Oliana. Oliana, muito obrigada. Foi a Oliana que me apresentou você. Então, muito obrigada, Oliana. Ó, teacher Oliana. I'm a teacher from Argentina. E tá entendendo tudo em português? Teacher from Argentina. Ai, ai. Cheguei no fim, mas o pouco que vi, amei. Que bonitinha. Tchau, gente. Foi um prazer. Então, tá, gente. Boa noite, bom descanso e amanhã um novo dia. Boa noite. Tchau, tchau.